agora nós vamos passar por uma segunda fase desse estudo. Falamos um pouco sobre manipulação. Fizemos uma comparação entre manipulação e amor, ok? Porque aí a gente entende de uma maneira mais profunda o aspecto motivacional disso tudo. E agora nós vamos falar sobre os tipos de manipuladores. Diferentes golpes para diferentes pessoas. É claro, gente, que essas muralhas, essas paredes que nós estudamos ali na personalidade, elas não simbolizam apenas o nosso sistema de defesa emocional, mas também tipos de personalidades que começam a surgir dessas plataformas de rejeição ou rebelião. Então nós vamos ver aí 4 possíveis perfis de personalidade e buscar entender como e por que eles são desenvolvidos. Isso não são apenas formas, mas são personalidades comuns entre nós, não é? Quando você olha então para esse gráfico, é o mesmo gráfico aqui do diagrama, não é? Nós temos o prumo, o modelo de autoridade, e nós temos aqui o extremo de rejeição e rebelião. Então nós vamos posicionar nesse diagrama os 4 tipos de manipuladores. 2 manipuladores estão no extremo da autorrejeição, são aquelas pessoas que têm a tendência de, diante de uma rejeição do modelo de autoridade, se autorrejeitarem, né, reagirem com esse déficit emocional. E nós temos 2 tipos de manipuladores que estão no extremo da revolta, da rebelião. Sob outro aspecto, nós temos 2 tipos de manipuladores que se aproximam do modelo de autoridade, e nós temos 2 tipos de manipuladores que se afastam do modelo de autoridade. Então, o primeiro manipulador que nós vamos estudar é o ativo ou crítico. Então, qual que é a tendência? Em qual quadrante que ele está? Ele está no quadrante da rebelião, ele reage agressivamente à rejeição, só que sem se aproximar, ou seja, ele se afasta do modelo de autoridade, se tornando o quê? Crítico. Não é? Então, é aquela pessoa que se rebela, criticando por trás, se afastando do modelo de autoridade. O segundo tipo de manipulador é o que nós chamamos de passivo. Veja bem, ele já está nesse outro quadrante, seguindo o prumo da rejeição. Diante de uma carga de rejeição, ele se autorrejeita, mas se aproximando do modelo de autoridade. Ok? Então ele tem a tendência a se tornar uma pessoa bem servil, não é? Vamos dizer que se torna ali a muleta do líder, a sombra, o líder se torna a muleta dele. Então ele se aproxima do modelo de autoridade. O terceiro é o competitivo, que ele está no lado da rebelião, mas ele se aproxima da autoridade. E o quarto é o indiferente, que ele está no extremo da autorrejeição, porém se afastando do modelo de autoridade. Então nós vamos explicar cada um deles especificamente, não é? Lógico que pode haver uma variação disso tudo. Isso é só uma maneira didática da gente estudar esses perfis de personalidade que normalmente vão emergir desse quadro aí de rejeição. Oi? Isso, aí você conserta fazendo favor, tá? Então vamos lá.
os tipos de manipuladores. Então, o primeiro, nós vamos seguir a numeração, é o ativo ou crítico. O manipulador ativo ou crítico é esse manipulador convencional. Quando a gente fala em manipulação, a gente pensa em alguém que tenta impor a sua vontade, controlar os outros, não é? Usando a força da sua personalidade, não é? Intimidando quem esteja por perto, impondo a sua opinião. Ou seja, o alvo dessa pessoa é manter o controle a todo custo. Ele evita enfrentar qualquer tipo de fraqueza, sempre exalta as suas qualidades, se colocando lá como o melhor, o primeirão, o que tem que ter a proeminência e etc. Não é? Então, basicamente é isso. O manipulador ativo ou crítico é aquele que usa a força da sua personalidade para manter o controle da situação, intimidando os outros. Ele é muito convicto quando tem uma palavra, e quando ele é rejeitado pelo modelo de autoridade, ele não vai conversar com a autoridade. Ele vai, por trás, convencer os outros que aquela autoridade está errada. Ele se afasta do modelo de autoridade. São aquelas pessoas maledicentes, críticas. Ela não resolve os problemas com transparência, mas sempre por trás. Ela se rebela, não é? Se afastando do modelo de autoridade. Então, algumas características, não é? Geralmente é uma pessoa perfeccionista, tem que ter o controle da situação e das pessoas a qualquer custo. Não é? Se ele não está no controle da situação das pessoas, ele fica muito incomodado, se sente desconfortável, evita encarar as suas próprias fraquezas, ele não admite os seus erros, não admite as suas fraquezas, ele sempre tem que, né, projetar aquela imagem que ele é forte, que ele é imbatível, que ele é melhor do que você, então é melhor você desistir, não é? Ele acredita que não deve compartilhar fraquezas, que não deve ficar confessando para os outros os seus pecados, não é? Que não deve mostrar as suas vulnerabilidades. Está sempre nesse papel do forte, do ganhador. Analisa os problemas se mostrando religioso, espiritual, não é? Sempre assim como se fosse, tivesse algo a mais que os outros. Está sempre impondo a sua opinião, como se ele fosse o dono da verdade, o dono da razão. Quando não consegue se sobressair numa situação, parte para a maledicência e crítica. Ok? Ele não sabe respeitar as opiniões diferentes. Costuma insistir conscientemente num erro para não se dar por vencido. De forma alguma, ele vai dar o braço a torcer. Não é? Tem a tendência se afastar do modelo de autoridade, criticando por trás. Então, esse tipo de manipulador, ele não busca responsabilidade, ele quer criticar, ele quer ser o melhor, ok? Então, ele tem grande dificuldade também para compreender a necessidade das pessoas e uma facilidade de enxergar apenas as falhas. É aquela pessoa que está na contramão da compaixão, não é? Então, as atitudes básicas dele seriam agressividade, negativismo e crítica. É aquela pessoa que o perfil emocional se fundamenta nesses valores. É uma pessoa agressiva, negativa, não é? E também muito crítica. É uma pessoa que desistiu do amor de forma agressiva. Então, vamos falar aqui algumas frases típicas, não é, desse manipulador. Não é que ele vai dizer isso literalmente, mas com o comportamento dele, a maneira como se impõe, indiretamente essa é a linguagem. Tá? Então, ele chega, aquela pessoa que quer dizer isso.
deixe-me falar como devia ser. Por que você é tão burro? Seja perfeito como eu e Deus. Eu sou muito melhor que você. Será que você não consegue fazer nada certo? Cuidado, porque se você errar, da próxima vez você vai ver. Aceite o reino de Deus, seu idiota. Tudo é culpa sua. Então veja bem, qual que é a mensagem básica que ele está trazendo aqui? Não há amor no mundo para mim, eu estou sofrendo por causa disso, e você vai sofrer comigo. É uma pessoa que desistiu do amor de maneira agressiva, não é? Então é aquela pessoa que se impõe a sua liderança, eu sou o chefe, tem que ser do meu jeito, eu falo e você obedece. Então é esse manipulador crítico, ele impõe a sua vontade. Essa personalidade crítica pode ser mostrada mais facilmente no exemplo de um profeta imaturo, não é? Aqui então está o ícone, né, dessa personalidade. É exatamente aquela mulher que a gente já estudou, a irmãzinha, profeta, não é? Com o arco e a flecha na mão, nuvens negras e tempestuosas invadindo as suas imaginações, não é? Então essa pessoa realmente, para ela não tem papa na língua, ela fala o que vem na lata mesmo, é direto e reto, não tem conversa, tudo em nome da sinceridade, não é? Usa a força da sua personalidade para tomar o controle da situação, intimidando os outros, ok? Então a gente pode ver um exemplo de uma personalidade assim, na vida ou no ministério de um profeta, uma profeta imatura. Cada domingo, a profeta vai na igreja com a sua aljava cheia de flechas, o arco seguro em prontidão. E é lógico que ela vai atirar suas flechas na congregação com grande precisão e efeito, porque ela já conhece os bastidores da vida de todo mundo, não é? Então ela sabe direitinho como colocar cada um na linha, cada um debaixo do seu controle, inclusive o pastor, não é? Ela sabe direitinho a flecha que ela lança onde ela acerta. É claro que essa pessoa vai começar a ter muita oposição, não é? Porque as profecias dela são aqueles sermões carapuça. Ela sabe direitinho onde bate em cada um, para que todos sejam submissos à espiritualidade dela. Então vai ter muita oposição, mas ela considera que a perseguição faz parte do chamado, não é? Apenas confirmando que as suas flechas estão atingindo o alvo certo. Então, quando você olha para uma situação assim, de uma pessoa que mantém todo mundo debaixo do seu controle, à base de profecias, não é? Por baixo dessa personalidade exterior, algumas pressuposições desafiadoras. Primeira coisa, é uma pessoa que perdeu a fé no amor. Pessoa que perdeu a fé no amor, não é? Ela quer controlar como? Agredindo, se impondo, na marra. Depois de ser ferida em muitos relacionamentos, ela desistiu do amor. Ela perdeu a esperança. Ela conclui realmente que ela não é amada. Ao invés de manter a sua ferida passivamente, se retirando para dentro da armadura, como é que ela reage? Agressivamente, atacando outros, para convencê-los também que eles não são amados e que de alguma maneira ela é melhor.
Então ela acredita que os outros deveriam se identificar com ela no seu sofrimento. Grande esse mistério, né? É um mistério isso aí, viu? É lógico que pessoas que foram abusadas, disciplinadas injustamente, que sofreram sistematicamente rejeições, isso produz um sofrimento emocional contínuo. Então, essa rejeição comunicada por pais, pelos modelos de autoridade, muitas vezes destrói esse senso de valores da criança, causando uma perda total da motivação da vida. Por isso que a disciplina e o amor têm que andar juntos. Não é? A disciplina sem o amor pode gerar esse tipo de desequilíbrio. Tudo é na base da pancada. Não é? Então, a pessoa começa a usar a verdade como se fosse um porrete. Toma a verdade. Pô, pô, pô. Sai arrebentando a cabeça de todo mundo. Né? Um exemplo bíblico sobre um manipulador assim, crítico, né, ativo. Um dos exemplos bíblicos assim mais característicos, existem muitos, mas um dos mais característicos foi o próprio Judas, o traidor de Jesus. É o perfeito retrato da personalidade crítica. Se você olha muitos episódios que aconteceram no Evangelho, você vai perceber que Judas sempre assumiu uma posição crítica. Você se lembra quando aquela irmã pegou o vaso de alabastro com um unguento, um nardo preciosíssimo, derramou aquilo tudo sobre Jesus. Qual foi a posição de Judas frente a isso? Crítica. Não é? Por que não vendeu isso? Deu para os pobres, não sei o quê. Veja bem, toda uma espiritualidade. Olha a religiosidade de Judas, gente. Olha o pretexto que ele usa para ferir o espírito de adoração. Não é? Então, uma pessoa crítica, estava sempre na crítica. Ele não apenas condenou a mulher que ungiu os pés de Jesus com unguento, mas culpou Jesus por permitir aquele desperdício. Né? Então, no caso de Judas, esse espírito crítico, não é? Ele queria se impor. Ele era o cara que estava lá com as finanças, devia controlar muito bem a vida de muita gente usando aquilo. Então a gente vê que todo esse perfil de crítica, de manipulação, de impor a vontade, a espiritualidade, a religiosidade, o levou finalmente a trair o próprio Filho de Deus. Ele fez, realmente, ele aceitou toda aquela armação, não é? E veja bem, o mesmo pretexto que ele usou ali, por que não deu para os pobres? Pelo mesmo motivo ele se vendeu, não é? Então ele foi comprado pelos fariseus e ele realmente foi essa pessoa que traiu a Jesus. Dessa forma, sua amargura e autodesprezo finalmente o levaram a colocar um fim na sua própria vida. O que a gente observa é que essas pessoas críticas, não é? Que manipulam assim ativamente, elas estão num caminho de suicídio emocional. Tudo que essas pessoas vão conseguir a longo prazo é destruir potencialmente os seus relacionamentos, é se queimarem. Essas pessoas estão se enforcando, não é? Porque nenhum relacionamento funciona assim, na base de você se impor. Quando você não consegue se impor, você destrói a pessoa pelas costas. Gente, essas pessoas, na verdade, elas vão acabar sendo destruídas. Ok? Então, esse é o primeiro tipo de manipulador, o manipulador ativo ou crítico. O segundo manipulador é o manipulador passivo, não é?
Ele é um pouco mais difícil de ser identificado, porque as suas expressões de manipulação não são muito aparentes. Então, é uma pessoa assim, bem delicadinha, né, aparentemente bem inofensiva, não é? Vulnerável. Então, o manipulador passivo, ele joga como se fosse uma pessoa necessitada. Frequentemente, ele faz muito uso da autopiedade, se coloca naquela posição de vítima, de infeliz, de injustiçado, não é? Assim, como que sempre transferindo a responsabilidade dele para tudo e para todos, querendo chamar a atenção e impor a própria vontade, que a coisa seja feita do jeito dele. Então, qual que é a estratégia? É vencer perdendo. É outra estratégia. Não é vencer impondo-se, mas é vencer perdendo, se colocando no papel do fraco, do coitadinho, não é? Do necessitado, do vítima. Então, vamos ver algumas características, não é? Esse manipulador é o que a gente chama o manipulador, o bajulador, não é? Pejorativamente, para não dizer assim, um puxa-saco. É o bajulador. Aquelas pessoas que falam o que as pessoas querem ouvir. Não é o que as pessoas precisam de ouvir, mas o que as pessoas querem ouvir. Não é? Então, são pessoas pré-programadas, autocondicionadas a tomar qualquer correção como se fosse rejeição. Então, essas pessoas já estão hipersensibilizadas pelas rejeições, então elas se tornaram assim tão estremecidas na sua vida emocional que a maior catástrofe é quando alguém rejeita elas. Então, se você não fala o que ela quer ouvir, ela já interpreta aquilo como se fosse uma rejeição. Se você corrige ela, é o fim do mundo. Não é? São pessoas hipersensíveis, pessoas que se ferem facilmente. Sabe aquelas pessoas que você tem que ter um jogo de cintura tremendo, porque uma palavrinha a mais ou a menos azedou. Pronto, acabou o mundo da pessoa. Hipersensível. Também elas têm um medo extremado de serem feridas. Elas vão fazer tudo. Por que elas ficam nesse papel de vítima? Elas se mostram tão delicadinhas, exatamente, olha, cuidado para você não me machucar. A mensagem que ela está dando é essa. Está sempre no papel do fraco, do indefeso, do perdedor, não é? Principalmente em relação ao líder. Não é? Se coloca assim para o líder. Serve ao Senhor nessa base, não é? Goste de mim, me ame, não é? Você tem que me ajudar, você tem que resolver o meu problema. Está sempre na dependência de outros. Ah, faça isso para mim, faça aquilo para mim, como é que eu resolvo isso? Ganha por perder e serve com a motivação de conquistar. Na verdade, quando ela está perdendo o jogo, ali, se colocando por baixo, na verdade, ela quer ganhar a sua atenção. Ok? Quando ela serve você, no fundo, o que ela quer? É te conquistar. Não possui firmeza em suas convicções. Essa é aquela pessoa que, para concordar com você, não é? Se você fez uma coisa desonesta, não tem problema, ela concorda. Ah, sim, não tem problema. Não é? Aquela pessoa, o líder está fazendo uma coisa totalmente errada, não, eu não vou questionar o líder, ele é o líder. Não é? Não quero me indispor com ele. Então ela não tem firmeza nas suas convicções. É uma pessoa sem valores. Não é? Que se sujeita a qualquer tipo de comportamento, desde que ela seja aceita, amada. Elogia as pessoas de influência com a motivação de ser amado e ser aceito por elas. É vulnerável ao engano, à mentira, muito vulnerável,
não é? A ser enganada. Então, a tendência dela é se aproximar do modelo de autoridade. Tem um líder como uma escora, literalmente. É lisonjeador por excelência, está sempre exaltando demasiadamente o líder. Não é? Então, esse tipo de pessoa tem a tendência de ser excessivamente maleável, até mesmo por algo errado, como eu falei. Está inclinado a imitar falhas e ser conivente com o pecado de outros, principalmente dos líderes. A pessoa não tem raízes em si mesma, se apoia no modelo de autoridade, e se esses falham, elas sucumbem. São os cegos que se deixam ser guiados por outros cegos. Ok? Então vamos ver aqui algumas atitudes básicas. Quais são as atitudes básicas desse manipulador? Então ele chega assim e fala: posso ajudar? Não é? Posso ajudar. Ele pode ser uma tremenda ajuda para as pessoas, até mesmo grandemente usado por Deus, mas o espírito é errado. Muitas vezes ele é um passo à frente do líder. O líder mal pensou numa coisa, ele já está aqui para você. Ó. Não é? Veja bem, por isso, gente, que motivacionalmente a gente não pode julgar as pessoas. Não quer dizer que uma pessoa que é prestativa seja um manipulador. Mas, normalmente, esse tipo de manipulador é prestativo. É uma pessoa muito prestativa. E ela acaba conseguindo o que ela quer. Essa é a verdade. Ou ela chega e fala assim: eu tenho um problema. Transferindo seus problemas para os outros. Quando ela fala para você que ela tem um problema, ela está dizendo: resolva para mim. Sempre tentando impressionar as pessoas com a linguagem de espiritualidade, e ela não sabe dizer um não quando necessário. Aquela pessoa não sabe dizer um não. Não sabe. Mesmo se você pede ela uma coisa que fere a convicção dela, ela não consegue dizer não. Então, algumas frases típicas, não é? Para você entender melhor o espírito que está aí por trás. Ah, irmão, eu vou orar por você, viu? Estou orando por você, fielmente. Tipo assim, me ame, né? Eu posso sofrer por você. Não me machuque. Deixa-me ajudar. Olha, eu me preocupo muito por você, viu? Estou muito preocupado. Eu gosto de você, por favor, goste de mim. Olhe como eu estou me esforçando. Sim, tudo bem, tudo ok, está legal. Não me abandone. Eu não sou bonitinho. Farei tudo o que você quiser. Olhe o quanto você precisa de mim. O quanto eu sou importante para você. Deus, olha como eu sou bonzinho. Então veja bem, gente. Manipulador passivo. Por um lado, ele se oferece como uma tremenda ajuda. Te ajudarei em tudo que você quiser, te servirei o tempo todo, serei fiel a você, sempre estarei ao seu lado, orarei regularmente e fielmente por você. Aparentemente são coisas boas. Só que, por outro lado, o que ele espera do líder? Conte-me tudo. Esteja sempre do meu lado. Seja bom para mim, ouça-me, se importe comigo. Esteja perto quando eu precisar de você. Nunca me deixe, nunca me rejeite. Supra todas as minhas carências. Fale para os outros como eu sou importante para você. Então são pessoas complacentes. Essas pessoas complacentes podem ser tremendos servos e assistentes. Frequentemente, um passo à frente do líder. Eles são eficientes, efetivos, assim como sensíveis e cuidadosos, mas o espírito é doentio. É manipular a aceitação. É medo de ser rejeitado.
Então, as expressões aí básicas, a mensagem básica que ele está dando é essa: farei tudo o que você quiser, mas por favor. Então, a personalidade complacente pode ser um grande perigo, tanto para a própria pessoa, quanto para os que se relacionam com ela. Porque a necessidade que ela sente por afirmação e amor devem ser alcançadas, mesmo à custa de princípios e da verdade. Tendem para a procrastinação, temor dos homens, providos de um excessivo desejo por afeto e afirmação. A imoralidade é frequentemente um laço para essas pessoas. Se o modelo de autoridade, o líder, falha com eles, se o líder falou verdadeiramente ou na imaginação, eles dão um mergulho na rejeição, na depressão, se retiram, não é? Então, esse é o tipo daquela secretária que acaba caindo em adultério com o pastor. Porque ela se sente tanto nesse dever, assim, de apoiar esse líder, que começa realmente a fazer uma série de concessões, inclusive se envolvendo emocionalmente. Não é? Você vê, um tempo atrás, eu atendi um caso de uma pessoa exatamente assim, ela me contando a história. É aquela pessoa que não teve um pai, então quando se converteu, esse pastor virou o pai. E ela se tornou a principal assistente do pastor, não é? Inclusive, foi convidada pelo pastor para morar na casa dele. E com o tempo, ela já não sabia mais separar o que era essa afeição de um pai e a afeição de um homem, se envolveu emocionalmente, e já há 7 anos mantinha um caso de adultério com o pastor dentro da casa dele, sem a esposa do pastor saber. Olha só até onde é que uma pessoa pode chegar numa situação assim, não é? Bom, um tipo de personalidade complacente é encontrado em 1 Samuel 15, 24, a história de Saul. Saul, depois de vencer uma batalha, ele ignorou as instruções que Deus tinha dado para a destruição dos amalequitas, buscando a aprovação e o reconhecimento dos homens. Então, quando você olha o perfil de Saul, era esse homem, como Deus falou: Saul, você é pequeno aos seus olhos, esse homem carente, inferior, não é? E que ele idolatrava o povo. O que o Saul queria? Popularidade, o reconhecimento do povo. Tanto é que ele construiu um monumento em sua honra lá no Carmelo. Quando Deus começou a tratar com a inferioridade de Saul, não é? Levando ele a obedecer, você lembra que ele foi sacrificar, mas ele tinha que esperar Samuel chegar. Mas o povo começou a ir embora. E quando o povo começou a ir embora, ele se precipitou, fez o que não devia ter feito, não é? Também na questão lá dos amalequitas. E quando Samuel chegou e o confrontou, o que Saul falou para Samuel? Samuel, tudo bem, né? Mas honra-me perante os homens. Fica claro ali. Ele mesmo denuncia a motivação do coração dele. Ele era essa pessoa que tinha uma concupiscência de popularidade, de apoio. Um cara que queria suprir esse déficit emocional com politicagem, com popularidade. Porque Saul temia os homens e queria a afirmação deles, ele não temeu e nem obedeceu a Deus. A sua complacência levou a uma completa perda do reino através de um triste e gradual declínio da sua liderança. O próximo manipulador é o competitivo. Esse aqui é um pouco mais versátil, não é? A pessoa competitiva pode jogar colocando-se por baixo ou por cima da situação, dependendo do que a ocasião requer.
ele é mais profissional em desenvolver a manipulação na sua personalidade. O seu alvo é ganhar em qualquer posição. As outras pessoas sempre são vistas como competidoras. Então, para ele, dependendo da pessoa, ele vai se colocar por baixo, dependendo da pessoa, ele vai se colocar por cima. Não é? Mas o alvo é conseguir o quê? A atenção que ele quer. Não é? Tem a tendência de compensar as suas falhas e fraquezas morais com ativismo religioso. Ele costuma trocar as prioridades no relacionamento com Deus, sempre assume mais compromissos que devia. Então, é aquela pessoa hiperativa que quer, com o seu trabalho, com o seu empenho, comprar a aceitação das pessoas. Então, ele vive em função de trabalhar muito para ser amado, querendo sempre superar a todos para, dessa forma, se sobressair. É o faz tudo, né? Então, algumas características. Geralmente, ele é agressivo, pode até ser violento, porque ele é muito competitivo, não é? Ele enxerga as pessoas, os outros ministérios como concorrência. Se chega uma pessoa que desponta mais do que ele numa área, então ele pode até, se ele está numa posição privilegiada, perseguir essa pessoa e querer abatê-la, mostrar que ele é melhor, convencer o líder de que o líder precisa mais dela do que da outra pessoa. Ele se identifica muito com a obra de Deus, não é? Como a gente falou, vê os outros como competidores, muito trabalhador, mas não tem esse espírito realmente de servir. Tem a tendência de compensar um pecado com muito trabalho na igreja, é perfeccionista com ele mesmo, costuma colocar as prioridades no relacionamento com Deus, trocar as prioridades, né, no relacionamento com Deus. Então, ele atua ativamente em direção a um modelo de autoridade. E muitas dessas pessoas, vamos dizer assim, são líderes em potencial, não é? Tem a tendência de competir com outros líderes. Por isso acabam se desgostando, frustrando, porque vivem na tensão e no medo do fracasso. As atitudes básicas desse manipulador é agressividade e rigor. Eles são agressivos no sentido de competir e são muito rigorosos, porque eles querem mostrar competência, né? Mas tudo em troca de ser amado, ser aceito. Então, algumas frases típicas que a gente percebe fazendo a leitura dessa personalidade. Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. Não tire suas férias. Seja um ganhador. Não é suficiente, se esforce mais. Seu molenga. Trabalhe muito porque vencer tudo. Seja forte. Faça da minha maneira. Você não está impressionado comigo? Não mostre suas emoções. Seja forte. Se mantenha ocupado. Planeje bem. Não descanse. Trabalhar é tudo. Lógico que tudo isso nasce da insegurança, da carência. Qual que é a mensagem básica que ele está dando? Qual que é a mensagem básica? Trabalhe muito se você quer ser amado. Então, gente, o nosso trabalho deve ser uma expressão de amor e não um pedido de amor. Essa é a diferença do servo e do trabalhador. Então, a mensagem que ele está dando é essa: eu sou perfeito, você não tem chances comigo, me ame. Trabalhe muito para ser amado. Essa pessoa, obviamente, devido às rejeições, os abusos, as cobranças que ele sofreu, provavelmente ele foi muito cobrado e pouco incentivado.
ele aprendeu isso. Ele foi programado dessa forma. Que para ser amado ou aceito, ele tem que demonstrar trabalho. Ele tem que estar constantemente ativo. Tais personalidades competitivas usam as pessoas para desempenhar projetos. Para elas, as pessoas são dispensáveis, mas os projetos, não. Eles podem desenvolver um modelo típico de um superativista, estando dividido entre os seus esforços e uma forte tendência de se tornar deprimido e vulnerável. Inclusive, a gente vê muitos pastores assim. Ao mesmo tempo que o cara é um superativo, constantemente ele está vulnerável a crises depressivas profundas. Imagina numa maratona, a gente pode comparar isso aqui com uma corrida de maratona, onde um dos corredores, de cara, né, imagina, maratona é uma corrida de distância, não é? Então você tem que saber gerenciar suas energias. Agora imagina, no início da maratona, a pessoa dá um sprint. O sprint é aquele pique, né? A pessoa dá tudo. Passa na frente de todo mundo. Chega lá na frente, uma hora, o que vai acontecer com os esforços dessa pessoa? Acabou a energia, acabou a respiração, acabou o fôlego. Aí ela cai. Os outros maratonistas, no ritmo certo, ultrapassam ele. Quando ele levanta a cabeça e vê que está todo mundo lá na frente, ele fica doido. E dá outro sprint. E ultrapassa todo mundo. Lá na frente, ele é derrubado de novo. Mais um colapso. Todo mundo ultrapassa ele. Não é? Chega lá, quando ele olha todo mundo ultrapassando, outro sprint. Uma hora, na verdade, ele tem um colapso do qual ele já não se levanta mais, porque já não existem mais reservas de energia. Não é? E aí ele perdeu a corrida da vida. Então, é aquilo que nós falamos. Muitas vezes, Deus vai nos mostrando que tem coisas, áreas da nossa vida que nós temos que parar. E ouvir a Deus. Não é? Mas a gente não para, corre de um lado, corre para o outro. Até que de repente vem um colapso. Uma perda financeira, perda ministerial, perda da família. É como se Deus estivesse o quê? Dando uma gravata no sujeito. Falando, será que agora dá para você me ouvir? Não é? Tem gente que realmente não para. Não é? Um exemplo bíblico de uma personalidade competitiva foi o Jacó. Conhecido como suplantador, o enganador, ele trapaceou o seu irmão, tirando o seu direito de primogenitura, roubou a herança do irmão, enganou seu pai, que era um cego, muito velho, Isaac. A Bíblia fala, maldito aquele que faz o cego errar o seu caminho, mas ele não temeu nem isso. Então ele é compelido a fugir. Quando Esaú soube que Jacó tinha enganado, jurou o irmão de morte, e Jacó precisou de fugir. Os 20 anos em Padã Arã foram de pouca alegria para Jacó. Ele encontrou o seu jogo manipulativo no Labão. Então, se Jacó era enganador, o Labão era PhD na arte de enganar. Não é? Deus sempre coloca líderes, normalmente os nossos líderes são um espelho para a gente. Né? Você vai se enxergar através deles. Muitas vezes, quando a gente está reclamando de um líder, na verdade, Deus está mostrando para você quem você é. Essa é a realidade. Então, por 20 anos ali, depois de ter enganado o irmão, então, por 20 anos agora, Jacó é enganado por Labão. Não é? E Deus trata profundamente com Jacó, até que chega o momento que realmente Deus arrancou de Jacó o Labão que havia nele. Não é? E vem toda aquela transformação que Deus fez. Mas é um exemplo de como não adianta. Se as nossas motivações estão erradas, Deus vai tratar com essa carnalidade. Não tem jeito.
Não é? Nós temos que ter um espírito certo. E Deus sempre tem um Labão para cada Jacó. Não se iluda. Não é? Deus sabe como confrontar essas estruturas de competição, de manipulação e etc. Então, esse é um manipulador competitivo. Então, a mensagem básica é essa: trabalhe muito para ser amado. Não é? E o último tipo de manipulador é um manipulador indiferente. O manipulador indiferente está retratado nesse homem da armadura, acomodado, sentado, atrás de toda uma estrutura de autoproteção. Você vê, uma pessoa que se isolou das outras. É ou não é verdade? Está acomodado. Se tornou indiferente. Tomou tanta pancada, não é, que ficou indiferente. Então ele é distinguido dos outros, porque ele não gosta nem dos que estão por cima, nem dos que estão por baixo. De fato, ele não gosta de pessoas. E está preparado a dizer que não se importa com o jogo das pessoas. Mas quando ele diz que ele não se importa o que realmente ele quer fazer, manipular e disfarçar a sua motivação, enganando-se a si mesmo, através de não reconhecer como ele realmente se sente. É uma coisa sinistra isso aqui, gente. Então, essa pessoa que se faz de vítima, mas se afastando das pessoas, se afastando dos relacionamentos, boicotando os relacionamentos. Então, para ele dá essa aparência que nada o afeta, não é? Quando ele diz que não se importa, o que realmente ele quer fazer é manipular e disfarçar sua motivação, enganando-se a si mesmo. Então, ele se auto-induz a crer que está tudo bem, quando na realidade está tudo mal. Então, são aquelas pessoas que, essa linha de raciocínio, tipo assim: hoje eu não vou no culto, porque eu quero ver se alguém sente a minha falta. Eu quero saber se o pastor realmente se importa comigo, se ele vai perceber que eu não fui no culto. E o pior, gente, é que ninguém percebe. Alguns até comentam: gente, o culto hoje estava mais leve, né? Aquela nuvem negra assim, parece que não estava, né? Aquela potestade que normalmente fica no culto, não tinha hoje. E aí, qual que é a tendência dessa pessoa? Só ir se afastando, se afastando. É aquela pessoa que se autoexila. Então ela quer manipular dessa forma, mostrando para os outros que ela não se importa com o jogo de ninguém ou com ninguém, eu não preciso de ninguém, mas no fundo, o que ela gostaria é que as pessoas viessem até ela. É um negócio muito doentio isso aqui, não é? Então esse é o coitadinho. Algumas características. Eles parecem fracos, desprotegidos e usam isso para controlar a situação. Ou eles tentam, ao mesmo tempo que eles se mostram fracos, mas eles querem se mostrar assim impenetráveis, como que se nada o afetasse. Está sempre no papel de vítima, colocando-se nessa posição da armadura, assim, de tanto faz, não importa, não é? Nada me atinge. Dominada por um forte desejo que as pessoas sintam pena dela, no fundo é o que ela quer. Faz questão de que todos percebam a sua necessidade, tende a se separar, é uma pessoa acomodada, que sempre que é rejeitada, se refugia na solidão, se afasta das pessoas, principalmente dos líderes. Então ela recebeu tanta rejeição que já desistiu, tornou-se indiferente. E essa pessoa pode até se colocar
numa posição onde ela não vai ser mais alcançada. Não é? Inclusive, essas são as pessoas que têm mais facilidade de entrar num processo de apostasia. Se afastam da comunhão, se afastam de tudo, não é? Nunca mais volto numa igreja, não é? Nunca mais me submeto a homem nenhum. Então, as atitudes básicas dela é essa: apatia e autopiedade. Então, algumas frases típicas, né, quando você olha para esse perfil, qual que é a leitura que a gente faz desse comportamento? Alguém tem que cuidar de mim. Deus, por que o Senhor não faz tudo fácil? Não sai nada certo para mim. Fale comigo o que eu devo fazer. Proteja-me. Coitadinho de mim. Eu não posso, eu não consigo. Perdoar é muito difícil. Ore por mim, socorro. Olhem todos para mim. Não adianta de qualquer maneira. Então, veja bem, essa pessoa, ao mesmo tempo que ela sente essa rejeição, não é? Que ela fala, ninguém cuida de mim, ninguém me importa em me contar nada, ninguém tem tempo para me ouvir, ninguém me visita, ninguém vem orar por mim. Ao mesmo tempo, ela já desistiu. Não adianta nada tentar de novo. Eu tenho errado muitas vezes. Eu sei que sou um fracasso. Eu nunca serei capaz de fazer isso. Eu desisto. Deus, por que o Senhor não faz tudo fácil? E aquela hiena, né, daquele desenho animado, muito antigo, não é? Ó céu, ó dia, que azar! Então, esse perfil negativo e apático também é muito comum na sociedade de hoje. Suas mensagens são: ninguém nem pode me amar. Eu desisto. Uma ilustração para essa personalidade, um exemplo bíblico, é o exemplo de Moisés. Nascido e criado em rejeição, Moisés finalmente fugiu quando foi rejeitado pelo seu povo. Ele não suportou aquilo. Quando um dos hebreus falou: você também não quer matar um de nós, como você matou o egípcio? Quando o povo rejeitou, ele não suportou aquilo. Ele foi embora. A essa palavra, Moisés fugiu. 40 anos mais tarde, ele estava onde? Lá dentro da armadura. Não é isso? Você lembra quando Deus o chamou? Moisés, olha, eu tenho um plano para a sua vida. Deus falou: não, eu não, Senhor. Eu não. Acho que o Senhor está chamando o cara errado. Eu não posso. Eu não posso. E começou a dar uma série de desculpas, mostrando os seus defeitos. Não é? Ele estava convencido das suas limitações. Então, o ponto de referência desse tipo de personalidade é a rejeição. Veja bem, que ele vai para a rejeição, mas como? Se afastando. Moisés, ele se autoexilou. Ele deu um cartão vermelho para ele mesmo. Depois de ser rejeitado, ele se rejeitou, se isolando, afastando de tudo e de todos, entrando para dentro dessa armadura. E para Deus arrancar Moisés de dentro dessa armadura, gente, foi uma guerra. Mas Deus conseguiu. Não é? Então são essas pessoas que realmente estão nessa armadura do eu não posso, eu não consigo, não tem chance para mim mais. Pessoas que entraram num processo crônico de desistência, de descrença, depois de tanta rejeição. Mas no fundo, gente, o que essas pessoas querem? Aceitação. Amor. Não é? É uma estratégia de manipulação. Quando a pessoa faz esse jogo, ela quer chamar a atenção das pessoas para ela. Então, olha só. Quais são os resultados da manipulação, gente? A manipulação impede a transparência. Não é isso?
Porque a pessoa manipuladora, ela não é transparente, ela não é verdadeira. Vai comprometer ou vai promover conflitos de relacionamento, compromete os nossos relacionamentos. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, esse jogo que a gente faz para ser amado, isso vai se voltar contra nós. Quanto mais você tende a querer ser amado e aceito, mais infeliz você vai se tornar. Qual que é a grande chave de uma vida realizada? É amar, não é manipular. É oferecer amor e não pedir amor. A manipulação também vai evitar que haja relacionamentos profundos, que hajam verdadeiras amizades, confiança. Não existe confiança. Então, são relacionamentos superficiais, destrói a confiança. A manipulação promove julgamento no corpo de Cristo, críticas por pessoas defraudadas. A pessoa começa a julgar os outros, porque está sempre agindo nessa base, não é? Que é egoísta, desconfiança e etc. A manipulação também leva as pessoas a menosprezarem os fracos. A manipulação sempre opera fazendo acepção de pessoas. As pessoas fracas, neófitas, espiritualmente falando, vão ser sempre fortes candidatas a serem manipuladas, usadas. E aqui que entram muitos abusos espirituais. O manipulador, ele sabe quem ele manipula, quem é mais vulnerável, quem é menos vulnerável. Não é? Você pega um novo convertido, a coisa mais fácil que tem é você manipular essa pessoa em nome de Deus. Olha, se você der 20 mil de ofertas, não é? Deus vai fazer assim, assim, e manipula a pessoa dá na mão. Enfraquece o espírito de servo, ajuda mútua, de promover uns aos outros, porque o manipulador está sempre buscando seus próprios interesses e influencia outros a isso. Então, os resultados da manipulação, gente, no contexto de uma família, de uma igreja, são altamente destrutivos. Vai minar os valores que seriam responsáveis por relacionamentos estáveis e duradouros. Como devemos reagir com aqueles que nos manipulam? Como você reage com aqueles? Você percebe que você está num relacionamento e alguém está te manipulando. Olha, se você é uma pessoa mais passiva, e tem pessoa que é mais passiva, tem mais dificuldade de dizer não, né? Nós temos que ter cuidado para que os outros não fiquem explorando você, abusando de você. Isso não é amor, você deixar alguém abusar de você. Não pensa que você está amando. Às vezes, tudo que aquela pessoa precisava de ouvir era um não. Não é? Já tiveram situações, por exemplo, na EIFOL, que a gente via que a pessoa estava manipulando tanto. Você vê que a pessoa não estava assimilando nada na escola, mas queria passar por uma libertação, porque foi mandada por alguém fazer EIFOL aqui. Funciona isso, quando alguém manda alguém fazer EIFOL para ser liberto? Não funciona. Então tinha que passar pela libertação para fazer uma média. Aí eu falei, não, a libertação dessa pessoa vai ser ela não ser atendida. Não é? Era a libertação que ela precisa. O atendimento dela é não atender. Fala, meu querido, você não vai ser atendido. Não é a sua hora. Não é chegada a sua hora. Seu coração não está aqui. Entendeu? Ela veio, mas o coração ficou. Funciona, gente? Aí ela vai chegar e falar, fiz EIFOL, passei pela libertação, está aqui. Não é? E consegue lá a posição que ela tinha perdido de volta no ministério. Eu vou ser capacho dessa pessoa? Não vou. Ela tem que ouvir um não. Não é isso? Então, é importante também, se você está numa situação que você vê que a pessoa está te manipulando, olha, busca Deus. Senhor, eu não tenho como te dar uma receita de bolo, você entende? Deus, como é que eu tenho que agir? Deus vai ter uma palavra de sabedoria para você. Não é? Então nós devemos agir com os manipuladores sem temor humano.
Você tem que ter um comportamento intencional. Deus, eu não vou temer essa pessoa, não. Quero temer o Senhor. Não é? Mesmo que essa pessoa seja um líder. Vamos dizer que ele é o seu pastor. Você não vai obedecer ao seu pastor por temor humano. Imagina, o seu pastor está te mandando fazer uma coisa até comprometedora. Meu querido, às vezes você vai ter que chegar e ter uma conversa clara com ele. Fala, pastor, olha, não é, te amo, mas eu quero ser honesto com o senhor. Isso aqui não dá, não. O senhor está precisando de arrepender. Você tem que se posicionar. Não é? Não, é lógico que você vai fazer isso sem petulância, com o espírito certo. Não é verdade? Mas o que Deus te mandar fazer, faça. Seja um profeta de Deus, maduro na vida dessa pessoa. É importante também você reagir no espírito oposto, mas sem se retirar da situação. E essa é uma área de tentação para muitos líderes, porque quando um líder vê uma pessoa muito manipuladora e tal, às vezes o líder não quer para lá, deixa essa pessoa assim, porque se eu for confrontar ela, ela vai sair da igreja, o dízimo dela é um pouco grande, deixa quieta. Olha, não retira da situação, não. Chega nessa pessoa, confronta o que tem que ser confrontado, não é? Tira a máscara dela. É muito importante você tirar a máscara. Fala, olha, a maneira como você está agindo, assim, 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 não é? Isso que você está fazendo é pecado. Você não pode fazer isso. Eu estou vendo o que você está fazendo. E eu quero dizer que eu te amo. A pessoa se sentir amada. Mesmo com tudo isso. E eu estou aqui para te ajudar. Mas desse jeito não dá você continuar. Não é? Devemos sempre tomar decisões baseadas em princípios, leis espirituais, não negociar. E também é importante, gente, a gente agir baseado em fatos, não é? Você tomar cuidado para você não sair julgando as pessoas, não é, por qualquer situação. Se ficou uma coisa em dúvida, conversa com aquela pessoa, chama ela, bate um papo, olha, estou vendo isso, isso e isso, queria conversar com você, te ouvir, entender o seu lado, não é? Sempre chamando a coisa para a luz. Então, a chave de reagir com aqueles que nos manipulam é isso, é você não ser passivo, é você se posicionar com Deus, senão você não vai discipular essa pessoa, não é? Na verdade, ela é que vai se aproveitar de você. É lógico que manipulação para acontecer é uma via de mão dupla, não é? Muitas vezes é a fome com a vontade de comer. Então, reaja. Se você percebe que você está num relacionamento assim, reaja. Coloca o limite. Não é? Uma pessoa que quer bancar o dono da sua vida, você fala, fulano, olha, isso aqui não. Isso aqui você não pode interferir. A decisão é minha. Não deixe a pessoa ficar manipulando as decisões que você tem que fazer na sua vida, não. Sobre o seu chamado, não é? As suas convicções, os valores. Isso são coisas que nós temos que decidir individualmente. E como quebrar a manipulação? Como quebrar a manipulação? Lógico que quando a gente tem um estudo como esse, não é? A gente começa a se enxergar melhor, não é verdade? Cada vez que eu dou esse estudo, às vezes eu me consolo um pouquinho, porque eu vejo, melhorei um pouquinho, né? Mas sempre tem alguma coisa que a gente tem que tratar mesmo. Eu gosto de até ministrar essa aula, porque eu prego para mim mesmo. E tem coisa que a gente tem que pregar para a gente mesmo, muitas vezes até aquilo fazer parte de você, não é verdade? Porque lidar com certas motivações encalacradas, enrustidas, não é fácil. E manipulação é uma coisa que enruste na gente, não é? Então, como quebrar a manipulação? Reconheça a tendência e o hábito. Puxa vida, eu tenho essa tendência mesmo, não é? Eu tenho esse déficit emocional, por causa desse déficit emocional, eu estou fazendo assim, assim, assim,
quando alguém me rejeita, sentimentalmente, emocionalmente, estou reagindo de maneira errada. Então, reconheça as suas tendências e hábitos. Isso é bom você fazer diante de um grupo de pessoas. Confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros. Confesse essas tendências como pecado. Isso vai te ajudar a se libertar. Também peça ao Espírito Santo que comece a mostrar as suas motivações, te dá convicção de pecado, não é? Esse processo aí de ver onde é que estão as feridas. Senhor, por que a minha motivação distorceu tanto? Aí você vai ver os modelos de autoridade, as rejeições, as feridas, as reações pecaminosas. Tudo isso que proporcionaram a dinâmica de uma personalidade manipuladora. Aí vem um arrependimento. Não, eu vou mudar, decisão de mudar, não é? E sempre nos manter abertos e simples nos relacionamentos. Como eu disse, gente, não precisa de nenhum truque para amar. Quanto mais você conseguir ser você mesmo confortavelmente, mais profundos os seus relacionamentos vão ser. Você não tem que ficar com esse medo dos outros não te aceitarem, te rejeitarem, causar impressão. Sacode esse jugo. Seja você mesmo. Não é? E aí que realmente nós vamos experimentar saúde emocional. Então, gente, manipuladores nunca descansam, vivem como jogadores contínuos, vivem num estado de tensão terrível, constante pressão para alcançar os seus alvos. Não é? Esse é o resultado da gente construir esses mecanismos de defesa na nossa personalidade, em termos de rejeição e rebelião.